Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro, além do que já está posto. Único mediador entre Deus e os homens. Como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas, o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, penetrar em nossas consciências em forma de luz, e iluminando-as, possamos o quanto antes descobrirmos as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão escritas, que lá estão localizadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência, superando as dificuldades com determinação, coragem e, sobretudo, paciência e resignação. Porque, afinal de contas, não devemos jamais esquecer que estamos convivendo e mergulhados no plano de expiações e de provas. Onde aqui estamos expiando um passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, enganamos. É que agora precisamos o quanto antes nos reajustarmos às leis divinas, nos reharmonizando com elas, pagando esses débitos ceitil por ceitil, tal qual nos alertara o nosso querido Mestre Jesus. Porque enquanto sobreexistir um débito vinculado a esse passado delituoso, retornaremos quantas vezes forem necessárias para o ressarcimento do mesmo. E só deixaremos, em definitiva, este compromisso com o corpo físico depois que pagarmos o último ceitil. Ao mesmo tempo, também, nós estamos sendo provados. Expiações, onde toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas estas que, na maioria das vezes, nós as escolhemos lá, no plano espiritual, antes de assumirmos uma nova indumentária física, tal qual estamos agora, numa nova oportunidade existencial, são dificuldades que nós escolhemos para nós mesmos, para facilitar o bom andamento do caminhar daquela estrada que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele, e caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir, em definitivo, da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. Agradecemos muito à Federação Espírita Pernambucana de ter nos confiado essa tarefa desse momento tão solene, tão sublime, que é justamente festejarmos mais um aniversário da doutrina espírita. É a única religião e doutrina que tem um dia de aniversário. As outras eu desconheço. É a doutrina dos espíritos, que se deu a 18 de abril de 1857, com o surgimento da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, muito bem lembrado por Adinar. Mas como tudo tem uma história anterior, então vamos a essa história para chegarmos até esse dia. Todos sabem que o Mestre recebeu aquela nebulosa, ele mesmo extraiu a nebulosa solar para a formação do nosso planeta 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já era glorificado pelo Pai, o nosso querido Jesus. E aqui implementou todas as leis físicas, químicas, de todas as ordens,
para que o mundo chegasse ao que ele chegou hoje, até esse momento. Porque ele sempre esteve, obviamente, à frente, ele é o governador do nosso planeta. Ele assumiu essa grande responsabilidade de administrar o planeta Terra. Ele, como co-criador maior, já tinha essa capacidade de criar junto ao Criador. O que vai acontecer conosco um dia, afinal de contas foi ele que disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E preocupado, obviamente, com a nossa evolução, ele começou a planejar a vinda de espíritos capacitados, numa época, obviamente, em que o campo estivesse devidamente preparado para lançar a semente. E aconteceu isso com a primeira revelação, quando Moisés, no Monte Sinai, recebe os 10 mandamentos, através dos seus prepostos. Está lá no livro A Caminho da Luz. Ele envia seus prepostos para dar a Moisés os 10 mandamentos. Primeira revelação de Deus para a humanidade, caracterizando com isso a justiça. 1500 anos depois, ele mesmo vem à Terra, apresenta-se à humanidade daquela forma singular, humilde, recheada de muito amor e muita dedicação, para justamente nos revelar uma lei que o homem precisava pôr em prática o quanto antes, para acelerar ainda mais o seu processo evolutivo, além daquelas 10. A lei insofismável, eterna e universal do amor. Mas não é este amor que se fala todos os dias por aí. Amor passional, egoístico, invejoso, ciumento. Mas o verdadeiro amor. Ele veio nos trazer a essência do amor quintessencial. 1500 anos depois. Tanto é que ele chega e diz, mais um mandamento eu vos deixo, mais um, fazendo parte daqueles 10, agora seria o 11º. Mais um mandamento eu vos deixo, é que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amar como Jesus nos amou não é tão fácil como a gente pensa. Mas é a nossa meta. Não tem outra saída, não tem outro caminho. E temos que nos esforçar para isso. E, além do mais, ele resumiu todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. O que era 10 ia passar a 2. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, entendimento e coração, e outro semelhante a este, e ao próximo como a ti mesmo. Que coisa extraordinária isso. 10, 2. Mas ele sabia que a humanidade precisaria de um complemento para fechar o triângulo, como se diz. E por isso que ele, diante dos discípulos, depois daquela ceia, ele diz, capítulo 14, 15, 16 de João, o evangelista, ele reúne e diz, não se preocupem não, vocês não vão ficar órfãos não. Eu vou pedir ao Pai, rogarei a ele vos enviará outro Consolador, que reviverá tudo o que eu vos ensinei, dirá muito mais do que eu não posso vos dizer agora, porque não compreenderias, não suportarias o Paráclito, o Espírito de verdade que ficará convosco para todo sempre. Estava aí a promessa feita. Justiça, amor. O que é que o Consolador viria a trazer? De Moisés para ele foram 15 séculos. Dele para o surgimento do Consolador, 19 séculos. Mas por que, Estevão, tanta demora? Porque o homem parece que ele gosta de recalcitrar. Ele gosta de estar aliado a certos valores que prejudicam a evolução da sua alma, do seu espírito. Por isso que são esses 2 grandes monstros que existem ainda dentro de nós que a gente tem que vencer. O orgulho e o egoísmo. São eles que mais atrapalham o progresso moral da humanidade. Foi isso que ele disse.
Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque os homens não iriam compreender a contento a essência daquilo que ele nos deixou, em forma de amor quintessencial. Iriam deturpar tudo, como deturparam no transcurso de séculos, colocando-se à frente como se fossem os donos do cristianismo. Fazendo e desfazendo. É a história que diz. Eu não estou falando e aqui em religião nenhuma. Eu só estou dizendo que era o cristianismo da época. Principalmente depois que Constantino oficializou o cristianismo. Aí começam a surgir coisas totalmente contrárias ao que ele ensinou. Castas sacerdotais, dogmas, liturgias, rituais. Jesus nos ensinou isso. Ele nos ensinou isso, porque ele está aqui, viu, gente? Vocês sabiam, abrindo aqui um parênteses, né? Eu esqueci até de dizer isso. Ele está aqui conosco. Não foi eu que disse, foi ele mesmo que disse. Onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria. Então ele está aqui. Ele está aqui mais uma vez. Então honremos esse momento de estarmos diante do Mestre. Então vamos aproveitar o máximo, tirar dele, como fez Maria, a irmã de Lázaro, tirar elementos, virtudes, porque tudo isso haverá de nos auxiliar no processo de acelerarmos a nossa evolução. Então deturparam, azedaram totalmente os princípios da doutrina cristã, gente. No transcurso de séculos, até tribunais criaram para perseguir as criaturas que não aceitassem aqueles princípios. Totalmente deturpados e interpretados de forma totalmente errôneas. E foi isso que aconteceu, no transcurso de séculos. Eu não vou entrar em detalhes, porque o relógio é materialista, ele não deixa que a gente converse mais sobre isso. Mas quantos doaram a vida em prol disso? Um João Hus, uma Joana d'Arc, só porque era médio. Giordano Bruno, na área da ciência. Foram queimados vivos. Eles diziam que fazendo isso, acelerava mais o processo infernal que ele iria viver. Ia depurar com mais facilidade. E nós fizemos parte disso, viu, gente? Não se engane, não. É por isso que a gente está aqui ainda nesse mundo de expiações e provas. Degenerou, era preciso agora ajeitar. Por isso que ele disse, não vim trazer a paz. Até guerra criaram, as cruzadas foram criadas, em nome de Deus, de Jesus. Veja como o homem foi recalcitrante. Mas tinha que passar isso. O tempo se passa, até que vamos chegar no século XIX. No início do século XIX, encarna na Terra uma imensa luz. Como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo desceria à Terra para concretizar as suas auspiciosas promessas, que era justamente a concretização do Consolador entre nós. No dia 3 de outubro de 1804, nascia aquele que teve nome de batismo, Hippolyte Léon Denis Rivaio. Quem ia imaginar que aquela criancinha um dia seria o codificador que concretizaria definitivamente as promessas do Cristo? Lá em Lyon, cidade da França. Uma família de classe média alta. Por isso que logo cedo, com 9 anos, foi levado ao Instituto de Verdun, na Suíça, onde só os que tinham condições de mandar os filhos mandavam. E lá ele desenvolveu. Quer dizer, ele já tinha tudo desenvolvido dentro de si, né? O manancial ele já trazia dentro de si. Ele apenas ia recordando, as coisas iam aparecendo, recordando. Imagina os diálogos que ele tinha lá no Instituto de Verdun, na Suíça, com o senhor Johann Pestalozzi, um dos maiores educadores. Eu tenho a impressão que Pestalozzi é um desses espíritos protetores, que diz espírito protetor, espírito amigo, a gente sabe que é Joana de Anjos. Mas espírito protetor, eu tenho a impressão que ele é um desses. Porque ele tinha esse cabedal e esse nível, quando ele mesmo dizia, não se pode educar sem amor. A educação verdadeira tem que estar
de mãos dadas com o amor. Não é isso, professor? E nessa convivência, imagine aqueles diálogos notáveis. Ele se destacava logo cedo, nos seus 12, 13 anos, substituía até professores que faltavam, um conhecimento extraordinário de zoologia, de botânica, de biologia, da anatomia física, que todo mundo ficava assim, espantado, os outros alunos. Quem é esse? Porque ele já trazia isso dentro de si. E tinha que ser um espírito assim, altamente capacitado para enfrentar tudo que ele iria enfrentar. Aí, depois disso, com seus 19 anos, deixa o Instituto de Yverdon e começa a se tornar um dos mais célebres educadores da França. Com a publicação de livros notáveis, extraordinários, que expressavam um conhecimento incomparável, dentro de uma ética educacional fantástica, com um poder de síntese que todo mundo ficava espantado, de pegar assuntos altamente complexos e triturá-los, sintetizá-los, tornando-os fáceis ao entendimento de todos. Porque a pior coisa do mundo é um professor prolixo. Por isso tem gente que tem, eu tenho algeriza português, eu tenho algeriza matemática, a história nem me fale. Por quê? O professor que você pegou no início não foi bom. Essa é a grande questão. Mas quando você pega, como eu peguei grandes professores de matemática, eu me tornei um professor que ensinava matemática em particular, porque eu adorava matemática. Porque eu aprendi graças a quem? Aos professores. E ele era assim, era um professor que sabia transferir aquilo que ele sabia. Como diz Cora Coralina, isso é caridade. E nesse período dos 20 anos aos 50 anos, ele se tornou missionário da educação. Com 29 anos, casa-se com uma senhora de 39 anos, 10 anos a mais do que ele, Amélie Gabrielle Boudet, que ia se tornar um elemento chave, importantíssimo para assessorá-lo, para ajudá-lo nas horas difíceis. A doce Gabi. E era formada também em letras, era culta. Tanto é que ela conhece ele, e ele conhece ela num sarau desses intelectuais, se casam, e a partir daí é aquele trabalho de se manter, tinha que sobreviver, ele vendendo as suas obras, dando aulas, e quando possível dava aulas também gratuitamente. Somente aqueles que não podiam, né? Porque a educação naquela época não foi fácil, não. E a igreja sempre na frente. Né? A gente sabe disso. Então, chega com 50 anos de idade, 50 anos de idade. Em 1854, ele que já tinha feito cursos, porque tudo que era novidade, que era importante para ampliar ainda mais, né, o seu conhecimento, ele ia lá e fazia o curso. Aí fez o curso de mesmerismo, Franz Mesmer, magnetismo. E um dia se encontrou com um amigo desses que fez o curso com ele, chamava Fortier, e que conta a ele que foi para uma reunião e que via as mesas batendo, subia tal, e girava em torno do eixo, e declinavam-se e batiam com a perna, dizendo sim, uma batida, duas batidas dizendo não. Aí ele disse, espera aí, amigo, espera aí, essa história eu preciso ver de perto. Que história é essa? Mesa respondendo a perguntas inteligentes com respostas inteligentes? Tem alguma coisa errada aí. Mesa não tem sistema nervoso, nem cérebro para ser magnetizada. Ele era precavido, né? Tinha muita percussência, ele era muito... Então, espera aí, eu vou tomar isso que você está me dizendo como historinha para fazer a criança dormir. Mas um ano depois, o mesmo Pantier leva ele para a casa da senhora Roger, onde lá ele vai conhecer Pantier e Pleine Maison, que levam ele depois a uma reunião que tinha esses fenômenos na casa da senhora Pleine Maison. Aí ele vê de perto. Aí é quando ele realmente vê que a coisa é muito mais séria do que se pensava. Muito mais séria. Veja o que é que ele diz. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica, numa ardosa com auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se. Mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naqueles fenômenos qualquer coisa de sério.
Como que é a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo? Porque ele era um espírito altamente vinculado ao processo científico, né? Na experimentação, na observação, para depois chegar à conclusão. Ele não podia aceitar aquilo assim de chofre, ele tinha que examinar o ambiente e ver por que está acontecendo isso. Aí é quando ele conhece na casa da senhora Plana de Maison um casal chamado, da família Boldin, casal Boldin. E esse casal chama para que ele participe das reuniões na casa dele, que ele não deixou mais, toda semana ia para a casa do senhor Boldin. Caroline Boldin, as filhas dele. E aí começam a surgir as célebres perguntas que iriam dar surgimento à primeira edição do Livro dos Espíritos. Essas perguntas. Porque ele viu que essas perguntas que ele queria fazer, realmente iriam, obviamente, ampliar ainda mais seu ponto de vista na filosofia, na psicologia, dando condições de conhecer mais sobre o mundo invisível. Porque as forças que começaram a se comunicar se identificaram, somos espíritos. Nós fazemos isso porque tem gente aí que nos oferece elementos para fazermos. Aí começa a surgir termos novos para uma nova ciência. Médium, intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. É por isso que ele iria definir depois: o espiritismo é a nova ciência que vem revelar ao homem, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o plano físico. Coisa maravilhosa, né, gente? E aí, ele começa a se interessar, começa a fazer perguntas, elaborava aquelas perguntas durante o dia para serem respondidas à noite. Quando ele faltava, ninguém ousava fazer as perguntas, porque não achava que tinha um nível igual a dele, de trazer aquelas perguntas maravilhosas que eles traziam. É como diz Levi Strauss: o sábio não é um homem que fornece as verdadeiras respostas, é o que formula as verdadeiras perguntas. E é mesmo. E as perguntas começaram a ser feitas, ele começou a condensar aquilo, começou a tomar forma de um livro. Aí, então, é quando ele, na casa mesmo do senhor Boldin, ele pergunta, porque ele também, ele se utilizou de outros médios, né? Como Jafé, como a própria irmã Stufo forneceu muitos cadernos para ele que ele fosse examinar e fizesse as triagens, porque esse trabalho de triagem não era fácil, ele iria escolher aquilo que se adequasse mais aos propósitos que ele tinha abraçado, que era trazer a codificação. Então, aí ele chega à conclusão, se utiliza também de grupos de outros médiuns, pergunta a espiritualidade, e ele faz a seguinte pergunta: uma parte da obra foi revista, quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? Aí o Espírito de Verdade responde: o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás torná-la a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. Por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. E eles continuam dizendo: isso tudo na casa do senhor Boldin. Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concedido. Estamos satisfeitos contigo. Continua, mas lembra-te, sobretudo quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral, estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e avante. Sabe quem era o guia dele, né? Quando eu aponto assim é porque ele está aqui, do nosso lado. Eu apontei aqui no começo, não foi quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desconheço outro grande missionário ter tido uma proteção desse nível aqui na Terra. O próprio governador orientá-lo
Porque, para mim, Espírito de verdade de Jesus, me perdoe aqueles que não aceitam. É o único e o mesmo Espírito. Eu já fiz esse estudo sucinto. Fui lá embaixo, cascavilhei. Eu digo, não é possível. Não, o Espírito de verdade é um grupo. Não, não é um grupo. Comandado pelo Espírito de verdade, que nos protege de maneira muito particular. Que vos protege, diz os Espíritos, de muito particular. Quem é esse Espírito de verdade? Quem foi que designou-se verdade aqui na Terra? Quem foi que teve essa autoridade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida para Deus. Quem? Eu faço feita a escolinha. Professor Raimundo. Ele? Claro, gente, não tem dúvidas. Eu não tenho, não. Isso não vai de contra nada que concerne a princípios doutrinários, mas é uma opinião minha. E muitos aceitam isso também. Que ele, o Espírito de verdade, é o único e mesmo Espírito. Eu não vejo nada demais disso. E aí, as coisas tomam este rumo, ele já vê que realmente o conteúdo já dá para elaborar uma obra, e aí manda editar a obra, né? No começo de 1857, ele enviou para o livreiro Dentu, desculpe o francês, viu? Encaminhou a primeira obra espírita a ele, né? E ele encaminhou esta obra à tipografia de Beau, em Saint-Germain-en-Laye, cidade situada a 23 quilômetros a oeste de Paris. Então já foi mandada. Aquilo que ele tinha escrito, tudo preparado, o arcabouço foi mandado para ele, para o livreiro Dentu, para a tipografia de Beau, em Saint-Germain-en-Laye. Aí foram feitos novos trabalhos de revisão. Quem escreveu o livro sabe disso, né? Que não é assim, na primeira vez que você manda e pronto, vai lá fazer e acabou. Não, tem que voltar para eu ver se realmente está tudo em ordem daquilo que eu escrevi. E vai e volta, aquele vai e volta, porque foi no princípio de 1857, e nesse vai e volta, a obra primeira da codificação estava concluída. A citada tipografia começou, por sua vez, a impressão, dando-lhe o indispensável acabamento, e os editores, representados pelo livreiro Dentu, tiravam na praça, na Cidade Luz, no dia inesquecível de 18 de abril de 1857. Aí surge a primeira edição do Livro dos Espíritos. E com ele, o Espiritismo. E com ele, o Cristianismo Redivivo. E com ele, o Consolador. E como consola? Eu nasci na família espírita e hoje agradeço a Deus. Eu só estou aqui porque nasci na família espírita, porque se não fosse espírita eu não estaria aqui. Eu sou muito sincero em dizer isso. Graças ao que eu aprendi, não somente na teoria, mas principalmente na prática daqueles que sabiam executar esses princípios. Meus pais, minha família. E que responsabilidade, né? Ó, os ombros pesa, mas ser uma família tradicionalmente espírita. Então, essa obra, ela foi publicada num formato com 176 páginas de texto, 501 perguntas. Ô, Estevão, não são 1019, mas a primeira edição foi 501 perguntas. Com 3 partes, e essa aqui tem 4, né? A primeira parte, doutrina espírita, com 10 capítulos. A segunda parte, das leis morais, com 11 capítulos. E a terceira parte, das esperanças e consolações, 3 capítulos. Aí as coisas iam modificar, obviamente, com a segunda edição, que se daria em março de 1860. Mas, por enquanto, era a primeira. Essa primeira já provocou um rebu na sociedade, principalmente entre os intelectuais. Ficaram todos curiosos, né? Tanto é que se esgotou logo. O que foi impresso, publicado, esgotou-se logo. De imediato se esgotou essa edição. Grandes
gênios da época, né, inteligentes, como Victorien Sardou, que era dramaturgo. Ele disse que é o livro mais interessante e instrutivo que já li. É o livro da vida e o guia da humanidade. Tudo é perfeitamente metódico, tudo se encadeia bem. E vossa introdução é uma obra-prima de lógica, de discussão e de exposição. Gente, essa obra que está fazendo 167 anos, tem uma introdução, como todos os bons livros, ou todos os livros que se prezem. Agora, vamos acabar com essa história de estar pulando introdução para ir logo para o primeiro capítulo? Se você pular essa introdução, você está cometendo um grande pecado. É a grande preparação para enfrentarmos o que vem em frente. É um livro à parte. Por isso que a federação não publica ele à parte, para que a pessoa se interesse em comprar a obra toda, porque ela faz parte da obra. E há continuidade. Cada vez mais, eu revi agora, eu fico encantado com a forma que ele expõe. E vou deixar um dever de casa para vocês. Leiam pelo menos o item 6 dessa obra, dessa introdução. Leiam. Que é o resumo da doutrina espírita. Eu acho notável esse resumo que ele faz, Edna. Já observasse esse item 6. 32 itens. E o item 6, esse item 6 é notável. E dentre esses itens que está dentro do item 6, são 32 itens. Aí você vai ver a grandeza desse espírito. A forma, a percussência que ele tinha de abraçar a causa de uma maneira, de um bom senso notável. Um mestre da síntese. Porque ele ia fazer isso em 14 anos, de 1855 a 1869. Eram 14 anos que ele tinha que fazer isso. Então, a introdução, já outro, o jornalista do Charlat, do Courrier de Paris, dizia: quem escreveu a introdução no Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Estudai-o e ele vos tornará melhores e mais fortes. Mas tinha opinião contrária também. Mas veja que é a opinião. Um abade da igreja, abade Lequeni. Lequeni, ele escreveu a história de Satanás. Sabe qual foi a opinião dele? Depois que leu o Livro dos Espíritos. Eu vou dizer uma coisa a vocês, todos eles têm o Livro dos Espíritos. Pode ficar certo disso, todos eles têm lá na gaveta deles. Eu me lembro que meu pai fez uma viagem de férias com minha mãe, já faz muitos anos. São José da Coroa Grande, conheceu o cônego lá e tal, e conversando lá no restaurante e tal, conheceu ele disse que era espírito. Ele disse: olha, eu vou dizer uma verdade a você, eu tenho o Livro dos Espíritos comigo. O abade, o cônego disse a ele, o padre. Pode-se fugir? Aquilo que é natural, que está na natureza, ninguém vai fugir. Por isso que dizem que o espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Porque todas abraçarão esses mesmos princípios. Não tem o que fugir, não adianta. Não é arrogância de nossa parte dizer isso, não, mas é a realidade. O que está na natureza, você não pode fugir. Até que vem a segunda edição, né? A segunda edição foi em março de 1860, totalmente refundida e consideravelmente aumentada, composta de 4 partes, como conhecemos hoje, né? De doutrina espírita, ele passou o quê? A ser justamente das causas primárias e do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Desdobrou-se em 2. Em vários capítulos, obviamente. A segunda parte, as leis morais, que eram 11 capítulos, passou a ter mais 12. E a terceira parte, que eram 3 capítulos, das plenas consolações, resumiu-se 1 e só colocou 2. Aí é quando ele vai levar realmente o título no seu frontispício de doutrina, quer dizer, filosofia espiritualista. Esse também. Ele passou poucos meses e procurava esse livro para comprar e não tinha, porque acabou-se. Para aqueles que queriam. Então, vocês veem que coisa extraordinária. Então, essa obra, gente,
é uma obra não é só para ler, não é para ler não, somente. Isso é uma obra para se estudar. Eu me lembro que Joana Diante chegou para Divaldo e disse, Divaldo, você precisa reler o Livro dos Espíritos. Ele foi e releu. Integralmente. Pronto, Joana, tá bom? Ah, não. Lê de novo. Aí ele foi e leu de novo. Divaldo, não é Estevam Coimbra, não. Lê de novo. Pronto, Joana, já li. Agora começa a estudá-lo. Tá? Porque para aprendermos o conteúdo de uma ciência filosófica de consequências morais e religiosas como essa, nós só não tem outra forma, outra saída, senão estudando-a profundamente. E temos condições de repassar isso para aqueles que necessitam. Segurança daquilo que vamos fazer. E, obviamente, não só esses estudos fazer com que, de dentro para fora, comecemos a nos transformar, a fazer brilhar a nossa luz, e, em forma de exemplo, convencer a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Rapaz, aquele sujeito é diferente. Ah, mas você não sabia não? Perguntou de lado. Ele é espírita. Porque ele age de conformidade com os padrões éticos, morais que a doutrina espírita nos ensina. Que eu desafio alguém me mostrar outro igual aqui na Terra. E ninguém vai mostrar porque é Jesus. É Jesus sendo redivivo. É o cristianismo redivivo. Eu tenho uma história para contar, eu acho que vai dar em 10 minutos isso. Tem paciência aí que eu acho que vai dar em 10 minutos. Essa história aqui, ela foi contada por Hilário Silva, no livro Espírito da Verdade. Compre que tem aí embaixo, viu? Espírito da Verdade. Isso é para ilustrar agora a importância dessa obra como fonte consoladora que vem desvendar o nosso verdadeiro mundo antes de voltarmos a ele. Meu pai dizia, eu me considero relativamente feliz, porque eu sou espírita, e ele era mesmo. Então nós não podemos ser relativamente felizes aqui na Terra. Absolutamente é impossível. Pelo menos relativamente temos a consciência tranquila do dever cumprido, procurarmos tratar bem as pessoas, sermos honestos no que fazemos. É isso que Jesus quer de nós, gente. Então, diz Hilário Silva que naquela manhã fria de 1860, o senhor Allan Kardec se encontrava acabrunhado, um pouco triste. É difícil um espírito daquele nível estar assim, né? Mas estava exausto, ele estava muito cansado de tudo que ele tinha realizado. Isso foi em 1860. Ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos, as revistas espíritas começou a escrever, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1859 publicou O que é o Espiritismo, que eu recomendo a todos, somente os que estão iniciando a lerem o que é o Espiritismo. 3 capítulos somente. E aí ele estava exausto, cansado. Fazia muito frio naquela manhã, muito embora a consolidação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a promissora venda de livros. Estavam se vendendo, obviamente. Escasseava o dinheiro, né? Para aquela obra gigantesca que a espiritualidade superior tinha colocado em suas mãos. A pressão aumentava e diante dele, ele estava sentado à mesa, né? Muitas cartas, mas não eram cartas elogiando o trabalho dele, não. Eram cartas de críticas pesadas, sarcásticas. E ele tinha que responder, não. Era uma questão de ética. Mas quanto mais desalentado ele se encontrava, eis que surge a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a sua esposa. E entrega-lhe uma encomenda que há pouco recebera, né? Do carteiro. Ele abre o embrulho e encontra logo uma carta singela e começa a ler a carta. Eu vou ler ipsilíteres a carta. Permita-me. Vai lá tempo. Relógio é materialista, mas ele ajuda. Senhor Allan Kardec, olha o que a carta diz, viu? Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso.
Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Eu posso dizer que eu tenho uma companheira ideal. Ela está ali sentadinha. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antonieta partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Isso para quem vive bem, para quem ama, e de repente é um impacto, né? Você ser tolhido daquela convivência não é fácil. Imagina uma convivência de 44 anos, já pensasse, quer dizer, de casado, né? Porque são 50 de namoro e com casamento. Estou revelando a minha intimidade, eu já pensasse. Meu desespero foi indescritível, continua ele, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolveram seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar. Pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Merri. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei num objeto algo molhado, que se deslocou da morada e caiu meus pés. Aí ele ouviu aquele barulho, buf! Aquele objeto molhado. Então, antes de cometer a atrocidade terrível que ele ia cometer consigo mesmo, ele foi lá e pegou o objeto. Foi a tábua da salvação dele. Porque quando ele pega o livro, surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Laurent. Foi a pessoa que deixou esse livro lá. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passa as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Aí constava ainda algumas mensagens, agradecimentos finais, assinatura, data e endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa ele viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Você conhece essa história muito bem, eu sei. Após a leitura desta carta providencial, o senhor Allan Kardec experimentou a nova luz banhá-lo por dentro. Pegou aquela obra, aconchegou-a no seu peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Então, o senhor Allan Kardec levanta-se da velha poltrona, abre a janela que está à sua frente, contempla a via pública onde passavam ali operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos. Aí conclui Hilário Silva. Eu tenho a impressão que esse Hilário é o mesmo Hilário que fica com o André Luiz por muito tempo, né? Eu tenho a impressão que é, não sei se já foi revelado isso nas obras de André Luiz. O notável obreiro da grande revelação respirou a longo haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Porque ele estava vendo que estava dando resultado, tudo aquilo
que nada era em vão. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, 10, 2 e 1. Resumiu-se tudo isso graças à base, a essa notável e incomparável obra, em um chamamento. Fora da caridade não há salvação. Engloba todos esses outros ensinamentos, do qual Jesus nos alertou e nos chama à tarefa todos os dias para renovarmos as nossas almas, sermos melhores hoje do que ontem, a fim de procedermos de tal forma hoje para que amanhã sejamos melhores do que pretendemos ser hoje. E para isso é preciso começar a cultivar dentro de nós o verdadeiro amor, para que ele, de forma de luz, possa convencer as criaturas através do exemplo, tal qual fizera aquele pequenino pássaro, que observando a floresta em chamas, não deu outra. Voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da natureza, se evaporavam mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele não desanimou e continuou em divina defesa da natureza, até que um pássaro maior intercepta e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás este fogo sozinho? Estás cometendo atitude idiota e imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível, até a morte, defender a natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos hinos reconfortante nos galhos das árvores, que agora padece através das chamas destruidoras. E continuou na tarefa indivina em defesa da natureza, até que observado por milhares de pássaros que ali passavam, que atentando para o seu exemplo, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, seguindo o pequenino pássaro, balançaram as suas asinhas, uníssonos, conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Façamos essas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as vossas asas do conhecimento e do amor. E semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu evangelho renovador, tal qual estamos agora, procurando captar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-nos numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele bem dissera à mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos pôr em prática esses propósitos com fidelidade e exemplo, convencendo a todas as criaturas, quem sabe um dia também estar aqui, usufruindo desse banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que ele nos abençoe hoje e sempre. Parabéns, todos nós estamos de parabéns pelos 167 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos e com ele a data magna da doutrina espírita. Graças a Deus. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.